Graça e paz, tudo bem? Hoje eu vim aqui trazer uma palavra para o seu coração, que está em Salmos 103. Salmos não tem capítulo e também não tem versículo, amém? Que diz assim, verso 1 do Salmos 103. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Porque Deus, Ele é santo. O salmista Davi ainda disse, o que darei eu, Senhor, pelos teus grandes benefícios? Deus, Ele tem feito maravilhas na minha vida. E uma delas eu vim contar hoje, sobre a operação que eu fiz no meu pescoço. Eu fiz tireoidectomia total em 2019, dia 20 de novembro de 2019. E eu tirei 3 nódulos do meu pescoço com o doutor, esqueci o nome dele agora, mas é o oncologista. E antes disso, o endócrino, doutor Alcides, ele não queria fazer minha operação. Ele viu a ecografia do meu pescoço e não queria fazer a operação, né, no meu pescoço e me encaminhou para o oncologista. Chegando lá, ele também não queria fazer a operação em mim. Mas aí eu falei para eles, doutor, eu já fiz prova com Deus, eu já vi então, e Deus já confirmou e eu vou fazer a cirurgia. Aí o doutor oncologista, ele falou, Marli, eu vou te dar 15 dias para você pensar direitinho se você quer fazer essa cirurgia, mas eu não te indico para você fazer. Eu falei para ele, doutor, então pode me dar os 15 dias, mas eu já estou decidida e eu vou fazer a cirurgia. Porque eu já estava com os nódulos, já tinha mais de 24 anos que estava no meu pescoço. E me incomodava e eu sentia vergonha. E então foi um processo, assim. E eu, antes disso, eu estava fazendo aula de canto com o professor Leandro, do Metrônomos Day. Acho que eu falei certo. Depois eu vou ver se eu falei certo. E aí, ela tinha uma aluna, uma amiga também, que estava fazendo aula de canto junto comigo. E quando eu fui dar a notícia pro professor, falando que eu ia ter que parar a aula de canto, porque eu ia fazer a cirurgia e talvez eu pudesse ficar sem voz ou até morrer. Aí Deus usou a vida dela falando assim para mim que eu não ia morrer e também não ia ficar sem voz, porque o Senhor, Ele não ia me deixar ficar sem voz, porque Deus se agrada do meu louvor. E eu fiquei com aquela palavra. Aí eu fui para fazer a cirurgia. Fiz a cirurgia, foi assim, depois que eu saí da sala de anestesia, antes da cirurgia, eu queria muito aprender um hino, a cantar esse hino que eu achava lindo. E 2 dias antes da minha cirurgia, eu acordei cantando o hino inteiro. E aí, antes da anestesia, eu pedi pro doutor, falei, doutor, me deixa cantar esse hino primeiro, porque se eu ficar sem voz, a última coisa que eu quero fazer com a minha voz é louvar a Deus. E se eu morrer, a última coisa que eu quero fazer aqui em vida é adorar a Deus também. E ele, claro, Marli, ele me deixou cantar. E eu comecei a cantar o hino. E eu cantei o hino inteiro, irmãos. Eu não sei se aqui, se na sala lá de cirurgia, ou se lá no céu, eu só sei que eu lembro que eu cantei o hino inteiro. E aí, depois que eu fiz a cirurgia, eu fui para um local onde tinha as enfermeiras ali e me deu uma agonia tão grande depois da cirurgia, foi muito terrível. Eu tentava falar e não dava para falar, eu fiquei com um cano na minha garganta, eles colocaram um cano, que era um dreno, aquilo lá, e com um negócio de sanfoninha que saía o sangue, saía o líquido também do meu pescoço e ia para aquilo lá. E era uma agonia total aquilo, era terrível. Eu tentava falar, não dava para falar,
eu sentia, não sei explicar direito o que eu sentia. E eu lembro que eu clamava a Deus no pensamento, falava, Deus, me ajuda. Porque nem para pedir ajuda para alguém eu não conseguia falar. E aí eu fui pro quarto. Eu fui pro quarto, daí recebi visitas, né, minha família. E depois que eles saíram, eu fiquei um pouco sozinha. E quando eu fiquei sozinha, eu tive uma visão. Eu vi 2 montes de terra embaixo da maca onde eu estava. Eu estava sozinha numa suíte, num quarto, uma suíte. E daí eu vi aqueles 2 montes de terra embaixo da minha maca, um pouco antes de 2 amigas irem me visitar. E eu pensei, meu Deus, vou morrer. Eu vou morrer, Senhor. E agora? E daí elas foram me visitar, eu conversei com elas normal. Eu conversei, cochichava, né? Porque minha voz não saía. Então eu cochichava com elas normal e elas ficaram lá um tempo, até queriam ficar comigo. E eu falei não, porque eu sabia que elas eram casadas e não queria trazer problema lá pro marido delas, pra casa delas, né? E aí eu passei a noite sozinha lá naquele quarto e eu não chamava as enfermeiras, não queria chamar, por vergonha de incomodar elas também, porque eu teria que ter um acompanhante junto comigo e eu não tinha. E aí, irmãos, depois que eu vi aquela visão, eu pensei, Deus, eu vou morrer. Mas Deus falou comigo assim, filha, não te deixei morrer na cirurgia e não te deixei ficar sem voz. E o Senhor me fez entender que era obra de macumbaria que tinham feito para mim, com terra de cemitério para eu morrer. E Deus desfez aquele mal e me deu livramento de morte. Aí a minha irmã, quando foi me buscar no dia seguinte, eles tiraram aquele dreno, né? Ela estava lá também, porque a minha irmã é psicóloga, então, e ela sabe que eu sou muito medrosa. Irmãos, eu sou muito medrosa para machucado, para cirurgia. Eu só fiz porque Deus tinha falado comigo mesmo, porque senão eu não faria. Eu sou muito, muito medrosa, muito medrosa. Eu fui com confiança total assim no Deus verdadeiro, Deus que eu sirvo, meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, Rei da Glória. Porque senão eu não teria ido. E daí ela foi me buscar, eles tiraram aquele dreno, ela falou assim que eu não vi, porque eu tinha que ficar com o pescoço para cima, né? E ela falou que tiraram um tanto assim, parecia 1 metro de coisa enrolado, daquele caninho do dreno que estava lá dentro do meu pescoço. E fizeram o curativo novamente, eu fui, né, para casa. E um pouco antes de chegarmos em casa, na minha casa, eu tive uma visão. Eu estava entrando em casa, eu tive uma visão e vi uma aranha preta no meu pescoço. Eu vi uma aranha preta certinha, mais ou menos desse tamanho assim. E daí eu não falei para minha irmã, porque ela ainda não vai na igreja, ela ainda não serve a Deus. E achei que talvez ela não fosse entender, né? E eu guardei aquilo para mim. E no dia seguinte que eu fui fazer curativo, que eu tive que fazer, eu fui obrigada, né? Para não deixar a minha vizinha fazer e tal, eu fui corajosa com a graça de Deus e tirei aquele curativo. Quando eu tirei aquele curativo, tinha um preto, igual a aranha que eu vi em visão. Tinha aquele preto, estava no meu pescoço. E na hora lembrei da visão que eu tive. Assim, que Deus me deu livramento, porque depois, né, eu fui olhar na internet, no YouTube, não sei se você é curioso, curiosa, assim como eu fui olhar e vi que não poderia ter sangrado, porque poderia trancar a minha traqueia, não sei como é que fala, acho que é traqueia. E eu poderia morrer, sufocada, sem ar. Então Deus me deu mais um livramento ali, Deus mostrou e me deu mais um livramento ali, né? E daí, irmãos, daí fiz o curativo, tal, aí acostumei a fazer o curativo, tava me cuidando, tomando hormônio, e eu fiquei sem voz. Eu fiquei bem assim, ruinzinha mesmo, e eu não podia cantar, então eu dançava. Eu ia na minha sala
e dançava para Jesus. Eu falava, Senhor, eu não posso cantar, mas eu posso dançar. Então ali eu dançava para Jesus, dançava e chorava, porque era desesperador. Tentar falar, tentar louvar e não dá, a voz não saía. E se eu ficasse ansiosa, até hoje é assim, se eu ficar ansiosa, a minha voz falha, né? E muitas vezes eu fico, né? Porque eu gravo vídeo, então eu fico ansiosa com isso, fico um pouco, né? E daí eu fiz 2 meses de fono e aprendi bastante exercícios que ela me passava e tal, né? Então, aí a minha voz voltou para falar, mas para cantar não. E daí eu ia cantar antes de fazer a cirurgia, eu ficava no último banco e eu fazia assim, a minha gatinha que tá afiando as unhas ali. Então eu fazia, antes de eu fazer a cirurgia, eu cantava soprano pianíssimo, nem que eu estivesse lá no último banco lá atrás, a minha voz saía, eu fazia o piano e eu acompanhava meu pastor, eu gostava de cantar os hinos da harpa junto com ele. E daí, depois da cirurgia, ele falava, não, irmã Marli, ele ficava com medo de eu forçar, porque eu fiquei bem feinha, assim, minha voz. Daí eu esperei um pouco, pensei, Deus, eu vou louvar assim mesmo, Senhor. O meu louvor é pro Senhor. Eu vou louvar assim mesmo. E eu fui ensaiando os louvores, e daí eu cantava, meu pastor me dava oportunidade. Lá, depois que eu vim para cá, meu pastor me dava oportunidade também. E assim foi indo e minha voz foi voltando aos poucos, né? Hoje eu tô um pouquinho fanha, porque eu tô me recuperando de uma gripe forte que deu. E com alergia junto ainda, então eu tô medicada. Mas eu vou cantar um pedacinho do hino que Deus me deu 2 dias antes da minha cirurgia. Que eu cantei na sala de cirurgia, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, para reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereças, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Ori cantar uma maia, arri me andas. Deus é fiel, irmãos. Deus é fiel. Ele cuidou de mim e Ele vai cuidar de você também. Tá? Se você está passando, se tem cirurgia para fazer, se foi diagnosticado ou diagnosticada com alguma
doença que para você está te assustando, creia em Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele cuidou de mim na minha cirurgia, pós-cirúrgico, e tem cuidado até hoje. Nós passamos por uma pandemia, né? Eu e meu filho, Deus cuidou de nós e Deus vai cuidar de você também, tá? Então não se desespere.